Sem dúvida nenhuma, a Itaúsa tem se mostrado uma empresa muito lucrativa, alcançando 4 bilhões de reais apenas no último trimestre, uma alta de 6%. E ainda por cima, trouxe um pagamento de 8,7 bilhões de reais em um anúncio duplo de dividendos em JCP e 2,5 bilhões de reais em bonificação de ações. Enquanto o mercado estava com medo da Alpargatas, por conta da polêmica da Havaianas, a Itaúsa elevou sua participação na companhia. E obviamente o mercado está de olho na Itaúsa, agora avaliando a entrega de dividendos elevados e um preço justo acima do mercado. Será que a companhia pode pagar bons dividendos agora no ano de 2026? Olá, amigo do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliarmos sobre os dividendos da Itaúsa, quando podem ser e quanto podem ser. Será que ela está em um bom momento de mercado? Vamos entender os fatores relevantes, com a política de dividendos da companhia e se tem oportunidade, é claro, quando deve acontecer os próximos dividendos, com análise técnica de TSA4 e análise fundamentalista também, sempre trazendo projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E é verdade, enquanto o mercado estava morrendo de medo por conta da polêmica que teve o caso da Havaianas e a publicidade que ela fez, a Itaúsa decidiu aumentar sua participação nas ações da Alpargatas, que já era sua investida, e agora ela investiu ainda mais, aproveitando a queda das ações e depois, logo em seguida, as ações valorizaram. E que bela valorização, não é mesmo? Se pegarmos desde o início desse movimento aqui até o topo dele, as ações chegaram a valorizar 12% em poucas semanas, apesar dessa correção, que mesmo assim representa aqui uma alta de 9%. Uma aula prática de como o investidor institucional opera versus como a manada opera. Bem, enquanto o Twitter discutia política e jogava chinelo fora, a Itaúsa, e não é boba nem nada, abriu a carteira e comprou muito barato. E observe que isso aqui teve comunicado ao mercado divulgado pela própria companhia, onde ela teria aproveitado o momento para dobrar a aposta. A holding fez uma compra expressiva no mercado quando as ações deixaram de ser negociadas no valor que sustentavam nas últimas semanas. Lembrando que, no vídeo anterior, eu falei a respeito desse assunto aqui, sobre a queda da Alpargatas, um Alpa 4, por causa do comercial do fim do ano. Muita gente vai lembrar disso, e muita gente vendeu a ação no susto e com medo do boicote nas redes sociais. Mas agora descobrimos quem estava na outra ponta comprando de verdade tudo que a sardinha estava vendendo, ou seja, a própria controladora, a Itaúsa. E muita gente falando bobagem, dizendo que era inside trader, que eram os donos da empresa que estavam fazendo aportes para inflar o mercado, e na verdade a gente está falando aqui da Itaúsa, a holding gigantesca de mercado que tem a maior parte no seu portfólio das ações do Itaú. Segundo o comunicado ao mercado da própria companhia, ela aproveitou o dia 22 de dezembro, o dia da queda das ações, para fazer uma compra expressiva no balcão da bolsa. A nova posição da companhia aumentou para 16% o total de ações ordinárias, 40% das ações preferenciais da Alpargatas, com Alpa 3 e Alpa 4. Lição: ruído versus fundamento. E eu falei isso no último vídeo. O mercado ele já pediu desculpas no pregão do dia seguinte, ou seja, no próprio dia 23, as ações da Alpargatas subiram 3,7%, recuperando toda a perda do dia da polêmica e mais um pouco. Inclusive, o analista da RB Investimentos resumiu bem. Ele disse, abre aspas, esse tipo de reação tende a ficar restrito ao dia ou algumas semanas, sem gerar efeitos duradouros, fecha aspas. Porque o racional acaba sendo muito simples. Sem concorrência, ou seja, as Havaianas não tem concorrente de peso no Brasil. E aí o foco é global, ou seja, a aposta de crescimento da empresa é a internacionalização, ou seja, vender em dólar e euro, onde essa polêmica local não tem impacto simplesmente nenhum. Isso reforça a tese da Itaúsa, ou seja, a holding mostrou gestão ativa, viu o ativo em portfólio cair por um motivo fútil, ruído político, e é por isso, inclusive, que eu não comento esse assunto, ou seja, política dentro do ativo virtual, e alocou capital para aumentar sua participação a preços descontados. É o famoso skin the game, ou seja, pele em risco. Quem vendeu no pânico entregou o ouro para o dono do banco. E se observarmos as ações e TCA4 aqui na periodicidade semanal, que ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a termos uma melhor visão para o futuro do que vamos fazer agora. Afinal de contas, o médio prazo equivale a alguns meses até poucos anos. Esse gráfico mesmo mostra dados desde outubro de 2023 e dá até vertigem olhar para essa alta toda aqui das ações de TSA4 de um movimento que começou, podemos dizer, em janeiro de 2025. Quem se posicionou nas ações levou uma alta impressionante, além de vários pagamentos de ações
ações, e bonificação também, que é quando o acionista recebe novas ações sem ter que fazer nenhum novo aporte, sem ter que comprar nada. Então vou até diminuir a escala aqui do gráfico para ficar mais fácil de percebermos o que está acontecendo de movimento. Obviamente, em meados de 2025, as ações ficaram aqui um pouco de lado. Podemos marcar aqui claramente essa região, mas depois disso, as ações voltaram a subir muito forte, mostrando assim que foi um período de acumulação e depois voltou a subir. Essa primeira perna de alta até o primeiro período de congestão foi cerca ali de 28,25% de valorização, e a partir dessa segunda perna, que já está chegando aqui até o ano de 2026, foram 18% de valorização. E talvez os mais pessimistas, ou diria até talvez quem tem pouca experiência de mercado, pode olhar para isso aqui e falar: eu não vou comprar as ações no topo histórico. Bom, é importante lembrar que a Itaúsa e o Banco Itaú têm recordes nos seus resultados praticamente todos os trimestres. Obviamente, o resultado da Itaúsa ainda é muito baseado no resultado do Banco Itaú, mas não importa. O resultado dela de lucros tem subido gradualmente ao longo dos anos. Eu vou mostrar isso na análise fundamentalista. O fato é que, se pegarmos aqui até mesmo, estamos no semanal, certo? Então, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Então, se eu buscar aqui o mensal, para ficar ainda mais fácil de perceber o que está acontecendo, agora, cada vela dessa equivale um mês inteiro de negociações na Bolsa de Valores. Por exemplo, este último candle começou no dia 2 de janeiro de 2026, está em curso e vai continuar até o início de fevereiro. Mesma coisa aqui, foi do dia 1º de dezembro até o último dia, e assim sucessivamente. E observe o que está acontecendo aqui com a Itaúsa. Com exceção de poucos períodos, as ações não andaram de lado. Ela praticamente subiu todos os meses. Claro, não valorizou todos os meses. É uma forma de dizer. Muitos ativos têm uma oscilação que lembra uma senoide. Então, vamos ver sim movimentos de alta e depois correção, que essa correção quase sempre quer dizer dinheiro no bolso do investidor ou do especulador. O fato é que, se observarmos essa valorização ao longo dos anos, muitos anos aqui nesse caso, desde 2010, de fato, ou o investidor colocou dinheiro no bolso, seja por dividendos ou por valorização mais dividendos. Mas vamos voltar aqui para o semanal, para a gente entender a tendência. Então, claramente aqui temos uma tendência de alta, de médio e de curto prazo. O curtíssimo prazo, nesse momento, está apenas corrigindo. O que é o curtíssimo prazo? Vai até 3 dias, uma semana talvez. Mas o médio prazo continua mostrando tendência de alta, sem ter uma razão para a descontinuidade desse movimento. O que traria, na minha visão, uma descontinuidade desse movimento? Perda dessa região aqui. Ou seja, ao oscilar abaixo dos R$ 11,07, na minha visão, traria aqui uma reversão de tendência de médio prazo. Para os mais conservadores, ou até mesmo otimistas, eu diria na perda dos R$ 10,73. Mas é importante entender por que a Itaúsa não para de valorizar. E para isso, temos que entender os fundamentos. O lucro líquido recorrente da companhia alcançou os 4,1 bilhões de reais, alta de 6% no trimestre, ano contra ano, mas o ROI caiu 0,2 ponto percentual, fechando 18,1% nesse resultado do acumulado anual. Ou seja, é um baita resultado. Muitos bancos estão tentando chegar perto disso aqui e nenhum conseguiu, exceto o Banco Itaú, que na verdade passou dos 20%, que é considerado pelo mercado o benchmark, ou seja, o melhor do mercado, e ele foi muito acima. Ele foi aos 23%, até um pouco mais, se não me falha a memória. Com isso, a Itaúsa conseguiu pagar 3 bilhões de reais em dividendos no acumulado dos 9 primeiros meses, lembrando que ela faz pagamentos de dividendos trimestral e ainda tem intermediários. Aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Venho falando muito aqui no Ativo Virtual que a Itaúsa e o Banco Itaú iriam aumentar os seus pagamentos de dividendos. E eu tenho dito isso desde 2023. Então, quem surfou a onda realmente está colhendo aqui bons pagamentos de dividendos crescentes e ainda por cima uma valorização brutal das cotações. O dividend yield, por exemplo, foi de 8,9%, um aumento de 2,3 pontos percentuais na comparação com setembro do ano passado. E o valor de mercado da empresa, 168,1 bilhões de reais. E com isso, alcançou 18% de aumento, e se comparar com que o índice da Bolsa de Valores, que neste ano está decolando por razões adversas ao Brasil, mas sim muito mais relacionado aos Estados Unidos, assunto para o giro rápido do mercado, o Ibov cresceu 11%. Novamente, citando que este crescimento está limitado até o dia 30 de setembro de 2025, que foi a data de corte deste relatório aqui. O retorno total para o acionista, então, cresceu 21%, enquanto o próprio Ibov, como mostrado aqui acima, 11%, que foi a valorização dele basicamente. E aí temos indicadores importantíssimos para falar aqui de indicadores financeiros, e que eles são realmente uma alegria
para o investidor. Provavelmente o investidor do Itaúsa e do Itaú ficam até mal acostumados quando investem em outras empresas, porque realmente os números são fantásticos. Lucratividade e retorno, ou seja, o lucro líquido da companhia cresceu 10%, saindo de 3,8 bilhões para 4,2 bilhões. O ROI sobre o PL, médio medido no período, aumentou meio ponto percentual. Lucro líquido recorrente, como vimos, aumentou 6%. O problema aqui foi só o ROI recorrente. Esse caiu 0,2 ponto percentual. Mas notem que interessante. Mesmo sendo uma holding que tem despesas próprias, a Itaúsa entregou um ROI recorrente de 18,1%, como acabamos de ver. Ou seja, resultado muito satisfatório, apesar dessa leve queda aqui. Ou seja, é realmente um retorno excelente. E mostra que a holding é eficiente e não está comendo, entre aspas, a rentabilidade dos ativos. Elemento importante é que aqui está o pulo do gato, quando a gente for falar sobre o balanço patrimonial, onde vamos avaliar a dívida líquida. Ou seja, a Itaúsa fez um trabalho forte de gestão da dívida e ela pré-pagou debêntures caríssimas e emitiu novas mais baratas, diluindo a dívida dela em anos para frente também. O resultado, a dívida líquida simplesmente desmoronou 26%, saindo de 939 milhões de reais para 697 milhões. Realmente uma jogada de mestre aqui, mostrando a qualidade da gestão da Itaúsa. Sendo que esse valor de 697 milhões de reais é praticamente nada para uma empresa desse porte aqui. Além disso, o custo dessa dívida caiu de CDI 1,54% para CDI de 1,11%, ou seja, menos dívida e juros mais baratos significam que sobra mais dinheiro livre para o acionista. A exemplo, temos o caixa, o cronograma de amortização, onde o caixa da companhia até setembro de 2025 fechou em 2 bilhões e 38 milhões de reais, com amortizações que simplesmente estão zeradas até o ano de 2028 e só vai voltar a pagar em 2029. E uma das razões do fluxo de caixa ter diminuído é justamente o pagamento de dividendos. Ainda assim, um excelente resultado, como podemos ver aqui, com os proventos pagos do setor financeiro, ou seja, do Itaú, de 10 bilhões de reais, somados aos proventos dos setores não financeiros, de 584 milhões, subscrições de ações recebendo mais 1 bilhão, captações mais 1 bilhão e outras receitas e despesas ainda empurrando o resultado da empresa para cima, 194 milhões. Mas aí a empresa decidiu pagar 10,6 bilhões de reais em proventos, amortizou a dívida, pagando 2,5 bilhões de reais, que são os debêntures que eu acabei de explicar, pagou juros, 582 milhões de reais, pagou impostos, 238 milhões e outras despesas de 77 milhões. Isso fez com que o caixa da companhia caísse de 3,58 bilhões de reais em dezembro de 2024 para 2,38 bilhões em setembro deste ano. E agora vem a cereja do bolo para quem gosta de análise fundamentalista de verdade, que é o desconto de holding. Se você somar o valor de mercado de todas as fatias que a Itaúsa tem, ou seja, o Itaú, Alpargatas, Agea, Motiva e outras empresas, o portfólio vale 168,1 bilhões, como vimos no início do vídeo. Mas a Itaúsa, na Bolsa de Valores, vale apenas 126 bilhões de reais. Esta diferença entre o que ela vale de verdade, 168 bilhões, para o que ela está na Bolsa, 126 bilhões, mostra um desconto de holding de 25%. A grosso modo, é como comprar uma nota de 100 reais pagando apenas 75 reais. A própria administração da empresa diz no relatório que esse desconto está exagerado e não reflete a qualidade do portfólio. É quase como se fosse um insulto que ela vale na Bolsa de Valores para como a alta gestão da empresa enxerga a empresa e vê, é claro, números claríssimos aqui de 168 bilhões e na Bolsa você compra por 126 bilhões. Como eu falei, para cada R$ 1 que a empresa vale, é possível chegar na Bolsa de Valores e comprar o patrimônio dessa empresa por 75 centavos. Realmente é um baita desconto e é por isso que a própria empresa traz esse alerta aqui que está exagerado o desconto. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações CTSA4, que são as ações mais líquidas da Bolsa de Valores da Itaúsa, estão nessa cotação dos R$ 11,96, valorizando muito forte, como eu havia falado, 60,75% nos últimos 12 meses. E se engana quem pensa que o PL ficou caro, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. No caso da Itaúsa, basta lembrar, é uma holding diversificada, claro, tem a maior parte do seu portfólio as ações do Banco Itaú, mas ela tem diversas investidas, de diversas áreas também, e é uma empresa completamente privada. Então, quando a gente pensa sobre esse indicador, é importante lembrar que o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. De uma maneira ou de outra, mostra sim que mesmo depois de toda essa valorização, o PL continua muito descontado. Eu diria até de graça, como diria o Barsi.
Afinal, o P é de preço e o L de lucro. Então você pode imaginar que é o valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses, que também vai funcionar. Então, se o valor de mercado sobe 60%, é claro que os lucros precisam subir muito forte para acompanhar e esse número aqui não estourar. Sem falar que o preço justo, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, é de R$ 16,23, ou seja, uma alta potencial de 35,67%, e essa aqui entra sim na sua ponderação de risco. Se compararmos a média das holdings diversificadas, ou seja, esse segmento aqui, a Itaúsa dá um show no mercado, com 8,44 e a média do segmento em 11,95. Ela está 45% acima do valor patrimonial, mas isso aqui não reflete toda a realidade da empresa. Eu recomendo que você assista ao Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que eu trago projeções, preço-teto e muito mais. Que é o quadro do Ativo Virtual que eu trago perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. Um vídeo muito completo, explicando tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. É como se fosse um mini curso mesmo a respeito da Itaúsa. E o Dividend Yield? 14,65%, ou seja, é para cair o queixo mesmo. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas é importante lembrar: contra os fundamentos, não tem quem faça um investidor de longo prazo mudar de ideia. Se a empresa tem bons fundamentos, ela está com uma base sólida, com perspectivas futuras poderosas, como é o caso da Itaúsa e do Banco Itaú, não tinha por que duvidar que iria aumentar o pagamento de dividendos. Aliás, falei muito isso no final do ano de 2023 e está aqui o resultado. Não só subiu 60%, como ainda teve um dividend yield de 14,65%. E pessoal, eu preciso chamar atenção para isso aqui, porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, quando você olha para esse número aqui, 14,65, você precisa lembrar dessa divisão. Afinal, se a ação sobe 60% no seu valor, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito menor. Mas espera aí, estamos falando de um dividend yield de 14,65, é quase a Selic, e ainda por cima com essa valorização. Então, para quem está comprando agora, este é o dividend yield. Mas para quem comprou 12 meses atrás, esse percentual é muito superior a esse aqui, justamente por conta desse efeito que eu acabei de explicar. E agora vamos para a notícia ainda melhor. Além desse dividend yield enorme, o dividend yield médio dos últimos 5 anos são de 6,5%. Subiu muito aqui no ano de 2025 e já tinha começado no ano de 2024, sendo que ainda por cima é possível fazer dividendos sintéticos e ainda comprar as ações com prêmio. Quer ver? Aqui no grupo VIP de opções, fazemos isso constantemente. Veja que o último dividendo sintético das ações ITSA4 foram de 3 a 4 centavos por ação, sendo que isso é possível fazer até mesmo mensalmente. E algo importante está para acontecer, ou seja, os próximos eventos corporativos da companhia. Se viermos aqui no site de relações com os investidores da própria Itaúsa, o site oficial, vamos ver aqui que a próxima divulgação dos resultados vai acontecer no dia 16 de março e a apresentação através da videoconferência no dia 17. Aqui é quando a empresa vai trazer a apresentação do quarto trimestre do ano de 2025 e exercício social também do ano passado inteiro. Mas antes disso, a empresa deve trazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. Como aconteceu no ano de 2025, notem só, datacom do dia 28 de fevereiro, a empresa trouxe pagamento no dia 1º de abril do pagamento trimestral da companhia, mas não foi só esse não. Notem que a datacom do dia 17 de fevereiro, a empresa pagou 10 centavos, depois 9 centavos e ainda por cima 40 centavos, quase 41 centavos. Pagamento de JCP e dividendos. Então teve pagamento trimestral e também dividendos e JCP complementar. Sendo que isso não foi um fato isolado do ano de 2025, teve dividendos também em fevereiro, 30 centavos do ano de 2024 e no ano de 2023 a empresa pagou foi justamente em março, 7 centavos, quase 8 centavos e além do pagamento trimestral. Então é importante perceber que ela também está aumentando o pagamento de dividendos, exatamente como esse gráfico deixa muito claro. Sem falar que se viermos aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para os membros do Clube de Membros, que não custa nem R$8 e tem várias ferramentas. Uma delas é esse mapa de dividendos, onde podemos escolher aqui, por exemplo, o mês de fevereiro, vai trazer a previsão de 49 empresas, 72 ativos, ou seja, tickers aqui, de 12 setores diferentes, uma probabilidade média de 54% de acontecerem. Então vou filtrar aqui pelas ações da Itaúsa, vou digitar ITSA, e aqui vamos achar a empresa Itaúsa e também, é claro, os tickers dela, ou seja, as ações ITSA3 e ITSA4. Notem que a probabilidade de 33% foi calculada aqui
pela inteligência artificial desenvolvida pelo ativo virtual. Agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual. Aqui o lucro projetado é de quase 16 bilhões, com um payout esperado de 65%, gera um DPA de R$ 1. Indo para a nossa pirâmide, o preço teto de 4% vai ficar nos R$ 25,15. Se você espera mais, 6% anual, R$ 16,77. Agora, se você espera 8% de dividend yield anual, o preço teto passa para R$ 12,57 e 10%, aí vai para R$ 10,06. Aí vamos entender o que o mercado está achando a respeito então da Itaúsa. Afinal de contas, ela é o famoso feijão com arroz, bem temperado que todo investidor gosta. E é importante destacar ainda que estamos falando das ações mais populares da Bolsa de Valores. Ela combina segurança, ou seja, a dívida é quase zero, com desconto, porque ela está barata segundo a fórmula de Benjamin Graham, porém tem um asterisco importante para o ano de 2026. Quem espera aquele dividendo gigante de 14% ou mais do ano passado pode acabar tendo uma pequena decepção aqui. Vamos entender. A Itaúsa é aquela ação que com certeza traz paz de espírito. É dona do Itaú, Alpargatas, ICCR e muitas outras. Ou seja, ela é realmente uma fortaleza. Um relatório recente mostrou que a empresa está negociando um desconto enorme em relação ao seu preço justo, como eu mencionei nesse vídeo. Mas precisa ter atenção a respeito do dividendo gordo que a gente viu no ano de 2025. Antes de falar o preço, precisamos entender a qualidade do ativo, ou seja, a dívida é praticamente inexistente. Dívida líquida de apenas 5% do patrimônio, onde a empresa consegue pagar toda a sua dívida com menos de 4 meses de operação, realmente é uma das melhores do mercado. Com histórico de retorno dos últimos 10 anos, quem investiu R$ 1.000 hoje consegue R$ 7.800, ou seja, um retorno de 680%, batendo CDI e IPCA de longe, com um ROI de 17,23% e um ROI ajustado de 11,95%, a margem líquida da empresa ainda por cima é acima de 100%. De acordo com o valuation da empresa, será que ela está barata? Bem, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, pelos critérios utilizados nela, a Itaúsa teria um preço justo de R$ 16,27. O consenso do mercado gira em torno de R$ 13,35. Então, considerando que a ação hoje negocia abaixo disso, existe um upside potencial, ou seja, uma alta potencial de 2 dígitos além da segurança. Nos últimos 5 anos, a empresa entregou 80 centavos por ação, um dividend yield médio de 6,35%, ou seja, um payout médio de 56%, que é um indicador que mostra quanto dos lucros da empresa ela reverteu em pagamento de dividendos. Então, mais da metade, em média, nos últimos 5 anos, foi pago para os acionistas. Apenas para comparação, o IDIV, que é o índice da Bolsa de Valores que mede as empresas pagadoras de dividendos, rendeu 519% nesse mesmo período em que a Itaúsa valorizou 680%. Claro que aqui estamos falando dos dividendos, que estão embutidos no preço da ação. E o IPCA no período ficou em 64%. Então, para o futuro, foram feitos 3 cenários aqui de simulação. Com base na média histórica, a empresa pode pagar 80 centavos. Um cenário conservador, 83 centavos por ação. E um cenário mais otimista, de 86 centavos por ação. Mas deixa nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Itaúsa e o que pretendem fazer a respeito dela. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.